Estamos no início da mês da Bíblia, né? Aqui, tradicionalmente no Brasil, mês de setembro é dedicado à redescoberta sempre da Bíblia, da importância dela na nossa vida. Eu queria perguntar a vocês, hoje eu fazendo perguntas para vocês, né? João, o que é para você a Bíblia? Claro, não quero que você me traga aqui uma das definições que a igreja tem, mas um pouco assim da sua visão particular, né? O que mais assim marca seu coração quando você pensa na Bíblia ou pega ela na mão? É bem interessante essa pergunta, Dom Tiago, porque essa pergunta remete até um pouco da minha infância, né? Porque quando criança eu olhava para a Bíblia, né? E assim, eu olhava até com certo temor pelo próprio que minha avó falava, né? Do respeito que se tinha por esse livro, né? E assim, então a gente tinha uma visão da Bíblia de algo que parecia que estava distante, né? Na casa da minha avó, ela ficava num lugar especial, né? Minha avó era catequista, devo a ela exatamente ser católico hoje, né? E para mim, a Bíblia é como se fosse toda a nossa história de salvação, desde o princípio, ela está dentro da Bíblia, né? E é uma história muito bonita, se nós vermos lá, desde o livro do Gênesis, que conta a história do pecado do homem, da criação de Deus, em primeiro lugar, a própria criação de Deus, né? Deus cria um homem por um ato voluntário, né? Deus tem a vontade, né? Vai ter aquele pedaço lá que vai falar sobre que Deus fez o homem de um boneco de barro com as próprias mãos, né? Soprou nas suas narinas. Então, assim, a gente vê que Deus teve um cuidado, né? Dessa criação especial, né? Então, esse cuidado é uma criação de amor, né? Depois deu a ele a sua imagem e semelhança. Isso é muito lindo de se ver, né? Ou seja, então assim, quis um homem essa imagem e semelhança, a dignidade humana, acho que parte exatamente disso, né? Dessa imagem e semelhança com o próprio Sim. Deus. Entrando aqui naquilo que você está falando, né? Imagina, eu quero fazer alguma coisa e eu vou procurar algum modelo para fazer alguma coisa. Sim. Para Deus, o melhor modelo para nos criar era Ele mesmo. Sim. Ou seja, não tinha coisa melhor Melhor. para servir como modelo do que Ele mesmo quando estava criando o ser humano. Exatamente. E se ele realmente nos ama, e ele nos ama, ele é o próprio amor, ele com certeza queria nos dar o melhor, né? Isso mesmo. Exatamente. E aí a gente vê que lá vai acontecer o quê? O homem tem o pecado original, né? Mas o homem não desiste, Deus não desiste desse homem. E vai se desenrolar toda a história que nós aqui já conversamos tantas vezes, a história dos profetas, dos reis, né? As diversas alianças que Deus faz com o homem, e o homem quebra essa aliança, né? Até que vir a grande e eterna aliança, que é o próprio Senhor Jesus, né? Sim. Então, assim, eu diria que, para mim, a Bíblia é um grande livro da história de amor de Deus para com o homem. Essa é a definição que eu teria da Bíblia. Muito bom. Para mim, na minha vida. Muito bom. É porque realmente Deus ele precisa nos amar muito para não desistir de nós, né? Como você falou, né? Quantas infidelidades encontramos já na Sagrada Escritura, né? Infidelidade, estou falando a descrição de infidelidade do ser humano, por exemplo, do povo eleito. Quantas vezes Deus está mostrando seu amor, cuidados, e ele se desvia, e Deus fala, e de tantas maneiras, aí manda profetas fazerem isso, aquilo, né? Para que esse povo perceba a decepção de Deus perante as atitudes e as posturas do povo, e mesmo assim ele continua com esse amor até o fim. Então nós realmente, lendo a Sagrada Escritura de uma maneira correta, né, como aquele olhar que Deus fez, está fazendo e vai ainda fazer até o fim da nossa vida aqui neste mundo, né? A Bíblia nos fala, ele vai nos amar sempre, né? Ele vai nos dar o seu amor, e podemos ter certeza que se um dia
até acontecer que alguém não chegar ao céu, não vai ser pela falta do amor da parte de Deus. Não vai ser porque Deus deixou de fazer alguma coisa por nós. É porque nós abrimos mão daquilo que Ele nos fez, no sentido, não vamos querer aproveitar, vamos negar, vamos jogar fora, vamos dizer para Ele não. Vai ser um não gratuito nosso, né? Exatamente, porque Ele sempre vai fazer sempre aquilo, Ele sempre fez, está fazendo e vai fazer sempre o que é necessário, o máximo que Ele pode fazer para também respeitar a nossa liberdade em nosso favor. Isso não temos dúvida. É isso aí. E Marcos, o que é a palavra? O que é a Bíblia? Bíblia para você, quando você olha a Sagrada Escritura, o que você pensa? Eu concordo com o João, mas... ainda bem. Não, enfim, né? A minha conversão, eu sou católico desde criança, né? Mas assim, a minha conversão mesmo como o próprio Jesus instituiu, acontece na Crisma, quando a gente confirma a nossa fé. Então, né, durante a minha crisma, eu tinha esse contato com a Bíblia mais forte, e aí ficava muito naquele começo, um certo fundamentalismo, né, de falar, não, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Né? O que está escrito? Está ali ou não está? Uma coisa de uma relação, né? Porque é como se a gente tivesse uma relação de amizade, que a gente deve ter realmente, o cristão, com a Sagrada Escritura. E essa relação ela vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, no começo foi assim, né? O batismo está onde? O batismo de criança está onde? O uso das imagens está onde? Né? O que Deus quis dizer com Adão e Eva? Adão e Eva existiram? Então, ficou com essas questões polêmicas, né? E ao longo do tempo... Na verdade, desculpa, não são questões polêmicas. É uma visão certa, né? Que vai é essa visão, própria né? Visão daqueles que dizem só a Escritura, né? Que deixam de lado a tradição e apenas dizem o que está na Bíblia está valendo. Então, como a gente... Muitas das vezes... E não é visão católica, para que seja claro, né? Exatamente. Então, como era essa questão de enfrentamento que tinha na escola, né? Graças a Deus, naquela época, a gente falava de Deus, né? Nas salas de aula, então, entre os jovens. Então, eu sou evangélico, o que é isso? Aí a gente procurava também aquela questão aquele primeiro debate. E aí a gente acabava muito colocando a Bíblia como algo... como a única fonte da nossa fé. Então, aconteceu comigo, ao longo do tempo, eu fui começando a perceber que a Bíblia é uma porta para a eternidade, né? É uma forma da gente se conectar com Deus e, ao longo dessa caminhada que a gente tem, quanto mais a gente se aprofunda nas Sagradas Escrituras, porque a gente já falou aqui, as Sagradas Escrituras, elas foram como que criadas pela tradição. Mas tanto a tradição quanto a Bíblia, obviamente, porque a Bíblia é um produto dessa tradição, elas foram fontes inspiradas pelo Espírito Santo. Sim. Então, a gente começa a se conectar, por isso que é uma porta para a eternidade, a gente começa a se conectar com o Espírito Santo e começa a ter mais segurança daquilo que não necessariamente tem que estar escrito. E ao longo do tempo a gente vai vendo que ali são pequenas gotas, né, da sabedoria de Deus, algumas informações que elas são complementadas com a nossa própria vivência, com a nossa própria fé, que a Sagrada Escritura nos ajuda a ter essa fé e ela se amplia a tal ponto de a gente compreender melhor, como a gente falou 2 semanas, da Assunção de Maria. Como a Assunção de Maria não está diretamente registrada na Bíblia, mas ali tem pontos que é dito, né, que ela foi concebida sem mancha, né, né, a Ave Maria cheia de graça, que o salário do pecado é a morte. Se ela foi concebida sem mancha, ela vai ter o mesmo castigo de Adão e Eva, né, de morrer, de ficar no pó. Enfim, esses sinais que a gente vai colhendo, a gente vai aos poucos entendendo o papel da Bíblia na nossa vida e no nosso papel como cristão, né? Na minha vida como cristão. Então, acho que
sem a Bíblia eu não teria chegado a essa conexão com Deus. Então veja como é importante, sim. Esse instrumento, né? Apesar, volto a dizer, de não ser a primeira fonte, veja como isso nos ajuda a chegar a esse Deus que quebrou todos os paradigmas da humanidade, né? João falou de Adão e Eva, a gente pode que chega a promessa do Messias, né? A gente pode chegar a esse ponto de, gente, é um livro sagrado que veio da antiguidade, quebra todos os paradigmas da humanidade ali naquele momento. Isso não teria como ter sido escrito só pelos homens. Tem o contato do sobrenatural, porque você vê ali, o verdadeiro Deus, ele não quer os sacrifícios que os deuses pagãos queriam, né? Você vê, esse Deus, o verdadeiro Deus é tão maravilhoso que chega ao ponto de nos servir ao limite de dar a vida por nós, a se fazer uma criatura, a se fazer homem e dar a vida por nós. Então, a Bíblia conta uma história fantástica que nos conecta a esse Deus que é o verdadeiro Deus, né? Então, claro, entendemos que nós não conseguimos compreender o próprio Deus, nem a nós mesmos, sem ajuda exatamente da palavra de Deus. Por isso é tão importante aí, exatamente, aqui podemos falar um pouco sobre o mês da Bíblia, como mês no qual a própria igreja está nos convidando a valorizarmos a Bíblia como instrumento de Deus na nossa vida. Nós falamos aí você lembrou há pouco, na Crisma, né, que também a palavra de Deus não foi dada para que ela seja apenas colocada no livro, de um livro, e depositada neste livro como um lugar a qual ela foi destinada. Sim. O destino da palavra de Deus no nosso coração. Ela foi dada para entrar no nosso coração e trabalhar com isso este coração. E para facilitar a divulgação da palavra, para que esta palavra possa, de fato, chegar a mais pessoas, aí que se começou a escrever aquilo que estava nos corações das pessoas, porque Deus revelou o Antigo Testamento, que já falava com, vamos dizer, judeus do tempo de Jesus, e próprio Jesus veio falando a esses corações. Então já nisso estava a ação do Espírito Santo. Sim. E depois esse mesmo Espírito Santo inspirou alguns homens para que eles possam, do coração, transmitir para as páginas da Sagrada da Bíblia exatamente a verdade, a revelação, as verdades, os conceitos, enfim, tudo que Deus quis dizer para nós. Né? Então, de certa maneira, a Bíblia, conforme o senhor está falando, né, foi o meio dos primeiros homens que se conectaram com Deus, passar essa conexão, esse contato com o Senhor, né? Por isso é tão importante. Chega até nós através tão dessa importante forma. Nesse mês da Bíblia, de repente valorizar ela um pouco, ter aquele tempinho para que se possa ler ela, compreendendo, né, que neste momento eu não vou me encontrar apenas com algumas palavras, sim. Com o próprio Deus. E para terminar... E que isso se transforme num hábito. Só temos 1 minuto e meio para a gente não sair do programa, né, fora. Queria só perguntar, então, Marcos, a Bíblia é a palavra de Deus como se canta nos cantos ou não? Eu estou perguntando porque ele lembra aqui as aulas na época, padre, hoje Dom Edson Castro Homem. Padre Edson dizia, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Contém. E que a música tem uma licença poética, né? Isso Mas mesmo. Mas ela contém. A palavra de Deus é Jesus encarnado. Isso mesmo. É então nós, Jesus, quando cantamos a Bíblia é a palavra de Deus, temos que compreender que não é bem assim, né? Ela contém a palavra de Deus, mas de uma maneira poética. Até mas a música a música tá ótimo. Tá ótimo. Mas ótimo. Também não ficaria ruim se a gente cantar a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí vai ficar maravilhoso.
Então que Deus nos abençoe neste mês tão especial e que possamos aproveitar de tudo que Deus deixou à nossa disposição quanto a conhecimento dele e aquilo que ele quis nos dizer, exatamente através da palavra de Deus que está nas nossas mãos, através da Sagrada Escritura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.